Olá, família linda e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã em Cristo e amiga Marli Rejane. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura lendo a Bíblia em um ano. Oremos ao Senhor para que Ele venha abençoar a nossa leitura. Aleluias! Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus querido e soberano, venha o Senhor nesse instante pedir que o Senhor abençoe essa leitura, Pai, a leitura diária. Oh meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, e falar em cada coração. Dai-nos sabedoria, Pai, sabedoria do Teu Espírito Santo. Dai-nos entendimento da Tua palavra. Aleluias, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. A leitura de hoje em Êxodo, capítulo 12 e 13 e Mateus 16. Glória a Deus, peguem suas Bíblias e vamos fazer a nossa leitura juntos. Amém? A instituição da Páscoa. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: no 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for muito pequena para um cordeiro, juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, o tomará, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual matareis das ovelhas ou das cabras. Guardai-o até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e o colocarão em ambos os umbrais e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comais dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, sua cabeça com suas pernas e com sua fressura. Nada deixareis dele até para manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. E dessa maneira o comereis. Vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito naquela noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrai-o por festa ao Senhor, através de vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Logo, ao primeiro dia, tirai o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. E guardai a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através de vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Durante 7 dias não se ache fermento algum em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Nada levedado comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Moisés chamou todos os anciões de Israel. Ele lhes disse: Ide e tomai para vós cordeiros, segundo vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de ísopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis esta cerimônia. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com esta cerimônia? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Fizeram dessa maneira. 10ª praga: morte dos primogênitos. E à meia-noite veio o Senhor e feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e
se fez grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E ele chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como dissestes. Levai também convosco vossos rebanhos e vosso gado, como dissestes. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se por lançá-lo fora da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra do Senhor, a palavra de Moisés, e pediram vasos de prata e vasos de ouro aos egípcios e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. E os filhos de Israel saíram de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças, e também uma grande multidão de gente saiu com eles, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E os bolos ázimos da massa que levaram do Egito cozeram, porque ela não se tinha levedado. Portanto, foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. O período de tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Quando terminou o tempo de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela comerá, mas todo escravo comprado por dinheiro, se o houver circuncidado, então ele deve comer dela. O forasteiro e o assalariado não comam dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel observara. E se algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões, e então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra. Mas nenhum circuncidado comerá dela. A mesma lei seja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Consagração dos primogênitos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dedica-me todo primogênito, todo o que nascer primeiro entre os filhos de Israel,
assim de homens como de animais, porque é meu. Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou dali. Portanto, não se comerá pão levedado. Hoje vós sais no mês de Abibe, e quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jubeseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esta cerimônia neste mês. Durante 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus territórios. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: isto é por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito, e isto te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Guarda esta lei a seu tempo, de ano em ano. E quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, então entrega para o Senhor todo o que nascer primeiro, até mesmo todo primogênito de teus animais. Os machos serão do Senhor. E todo primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não o quiseres resgatar, tu quebrarás sua cerviz, e resgatarás todo primogênito do homem entre teus filhos. E quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que é isto? Tu lhe responderás: o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da escravidão. E quando Faraó obstinadamente recusou nos deixar ir, o Senhor mandou todos os primogênitos na terra do Egito, O Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso eu ofereço ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, mas eu resgato a todo primogênito de meus filhos. E isto será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos livrou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. E Deus conduziu o povo pelo caminho entre o deserto e o Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fez jurar solenemente
aos filhos de Israel, dizendo: quando Deus se lembrar de vós, então transportai convosco os meus ossos daqui. E eles partiram de Sucote e armaram suas tendas em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem não desaparecia de diante do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Mateus capítulo 16. O fermento dos fariseus. Aproximaram-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E para amanhã: hoje haverá tempestade, pois o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar o pão. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles pensavam: é porque não trouxemos pão? Jesus, percebendo isto, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos acautelasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre
esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, o chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a achará. De fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Amém? Glória a Deus. Aqui encerramos a nossa leitura diária de hoje. Amanhã retornaremos com a continuação. Obrigado pela presença de todos aqui. Foi um prazer lermos juntos a palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu amo você em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração.